Na terça-feira, 11 de setembro de 2001, a morte sobrevoou a humanidade. Milhares de pessoas foram assassinadas em Nova York e em Washington num ataque terrorista sem precedentes na história. O fanatismo religioso superou os limites da imaginação, inaugurando no mundo um ciclo de violência sem fronteiras. A queda do World Trade Center, ou Torres Gêmeas, em Nova York, e o ataque ao Pentágono em Washington representam muito mais do que a destruição de dois ícones da cultura americana. Significam um perigoso golpe para a convivência mundial. Implicam em uma ferida profunda que coloca a humanidade nos umbrais da Primeira Guerra do século XXI. فإن إخوانكم في فلسطين ينتظرونكم على أحر من الجمر وينتظرونكم أن تثخنوا في أمريكا وفي إسرائيل. Seu nome é Osama Bin Laden e ele é apontado como mentor ideológico e financeiro dos atentados do dia 11 de setembro. Trilionário, Bin Laden estudou nas melhores universidades do mundo árabe. E seu nome certamente não é estranho para o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Há 22 anos, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, Osama Bin Laden transformou-se em peça-chave das operações secretas da Casa Branca na região. Em 1979, a chance dos soviéticos dominarem o Afeganistão preocupava seriamente Washington. O motivo era simples. A presença russa naquelas terras colocava em risco o equilíbrio geopolítico da Ásia Central. Por isso, os Estados Unidos começaram a apoiar civis muçulmanos que pretendiam enfrentar a tropa bélica de Moscou. Entre os combatentes estava Osama Bin Laden. Durante a guerra no Afeganistão, Bin Laden financiou a escavação de túneis, a construção de bunkers e até a abertura de uma rodovia que chegava até apenas 24 quilômetros de Cabul. Essa mesma estrada permitiu, em 1989, que os vitoriosos guerrilheiros talibãs conquistassem a capital do Afeganistão, montados em tanques que haviam pertencido ao poderoso Exército Vermelho. As boas relações militares e políticas entre Bin Laden e a Casa Branca terminaram no preciso instante em que os Estados Unidos fizeram da Arábia Saudita sua base principal no início da chamada Guerra do Golfo. Bin Laden considerou a presença militar americana como uma violação ao caráter sagrado do Islã e declarou uma guerra santa aos Estados Unidos, a primeira potência do mundo. A partir daquele momento, no início de 1992, Bin Laden decidiu usar sua fortuna pessoal de $300 milhões para financiar campos de treinamento no Sudão, nas Filipinas e no Afeganistão. Seu plano, seguido à risca, permite que hoje milhares de terroristas suicidas treinados e decididos a cumprir suas ordens estejam disseminados e escondidos em praticamente todo o planeta. Esse ex-aliado da Casa Branca também é acusado de enviar guerrilheiros fundamentalistas ao norte da África, à Chechênia, à Bósnia e de participar de atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia,
Ataques esses que resultaram em 224 mortos e mais de 4.000 feridos e mutilados. Durante 1996, seguindo indicações do Serviço de Inteligência, o então presidente Bill Clinton autorizou a CIA a usar todos os meios necessários para eliminar Bin Laden. Mas o líder terrorista conseguiu driblar os espiões da Casa Branca e acabou escondido nas montanhas do Afeganistão. Atualmente, seu prontuário figura como número 1 da lista dos criminosos mais procurados pelo FBI, e sua captura vale uma recompensa de milhões de dólares. Os relatórios do FBI revelam que o líder terrorista não está sozinho no mundo. Bin Laden lidera uma estrutura terrorista denominada Al-Qaeda, financiada com dinheiro da venda ilegal de joias, drogas, armas e obscuras operações na Bolsa de Valores. Al-Qaeda é uma organização formada por cerca de 3.000 fundamentalistas instalados no Oriente Médio, na África, Malásia, Filipinas, Equador, Bósnia, Albânia, Inglaterra e até nos Estados Unidos, e que se comunicam através de e-mails codificados, mensagens cifradas e telefones via satélite de última geração. É, sem dúvida, a maior ameaça para a paz mundial. Na terça-feira, 11 de setembro de 2001, Nova York e Washington amanheceram normalmente. Era um dia esplêndido. A vida corria exultante pelas ruas de Manhattan e nas avenidas que levam ao Capitólio. Ninguém naquela manhã imaginava o que estava por acontecer. Ninguém poderia prever o horror que iria abater o coração econômico e militar dos Estados Unidos. E nem que o maior atentado terrorista de toda a história teria como cenário a cidade mais emblemática do mundo. Mas aconteceu. Às 8 horas da manhã, o voo número 11 da American Airlines saiu pontualmente do aeroporto de Boston rumo a Los Angeles. Levava 92 passageiros e 11 tripulantes. Poucos minutos depois da decolagem, um comando terrorista liderado por Mohammed Atta assumiu o controle do avião, desviando na direção de Nova York. E exatamente às 8 horas e 48 minutos, o Boeing 767 foi de encontro à torre norte do World Trade Center. O horror havia começado. Como uma gigantesca bomba Molotov, o choque do Boeing 767 liberou toda a energia de seu combustível, dando início a um incontrolável incêndio nos andares mais altos da Torre Norte. Rodeados de fogo e fumaça, sem possibilidade de escape e com toda a certeza de que iriam morrer queimados, vários ocupantes da torre preferiram outra maneira de terminar com suas vidas. Desesperados, pularam das janelas do gigantesco arranha-céu. Mas o horror não acabaria com as terríveis imagens dos corpos caindo no vácuo. A tragédia estava apenas começando. Às 8 horas e 10 minutos daquela mesma manhã, decolava o voo número 175 da United Airlines, que ia de Boston a Los Angeles. Viajavam nele 56 passageiros e 9 membros da tripulação. No meio da viagem, outro grupo de terroristas assumiu o controle do avião, desviando seu rumo para Nova York. Às 9 horas e 5 minutos em ponto, o voo número 175 da United
chocou-se contra a torre sul do World Trade Center. Era o segundo golpe. Dentro das torres, outro inferno difícil de evitar. Envolvia milhares de pessoas trancadas num pavoroso cerco de fogo e fumaça. Funcionários, banqueiros, policiais, bombeiros, pessoas em geral, haviam ficado presos entre os ferros retorcidos do World Trade Center. E poucos sobreviveram. Alguns, que já se conformando com o trágico destino, mas ainda não haviam ficado paralisados com a proximidade da morte, tiveram a coragem de telefonar para casa. Era o seu último adeus. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you always. Enquanto as torres ardiam em chamas, Manhattan transformava-se em algo similar a um campo de batalha. A fumaça e o pó tomavam conta da cidade, enquanto o cheiro de morte invadia Nova York. Nas ruas, todos fugiam ou tentavam fugir para algum lugar, se afastavam do inferno ou tentavam se afastar do inferno que consumia o coração financeiro do mundo. George Bush não sabia o que estava acontecendo em Nova York. O presidente dos Estados Unidos nem sequer se encontrava na Casa Branca. Naquele dia, havia decidido viajar até o estado da Flórida para assistir uma aula junto com as crianças negras mais pobres da região. Só depois de compreender o que estava acontecendo, Bush enfrentou as câmeras de televisão. O mundo aguardava suas palavras. And have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. No momento em que as torres em chamas começaram a desmoronar, Bush decidiu voltar rapidamente para Washington.
Mas em pleno voo, o Serviço Secreto dos Estados Unidos o informou de que um novo ataque terrorista havia acontecido. E naquele momento, nem a Casa Branca era um lugar seguro. O terceiro atentado começou às 9 horas da manhã, quando o voo número 77 da American Airlines decolou do aeroporto Dulles, em Washington, com destino a Los Angeles. Viajavam nele 58 passageiros e 6 membros da tripulação. Às 9 horas e 40 minutos, depois de matar um dos pilotos usando um estilete, os terroristas lançaram o Boeing 757 contra um dos flancos do Pentágono. A tragédia atingia o coração militar dos Estados Unidos. Naquele momento, Washington já se encontrava em alerta máximo. Mesmo assim, o ataque ao Pentágono surpreendeu todo o sistema militar de segurança. Não houve um plano de evacuação. Os sobreviventes escaparam como puderam, enquanto agentes do FBI, bombeiros e a polícia tentavam controlar uma situação que estava além das suas possibilidades. As chamas eram mais rápidas do que os bombeiros. E a morte, sem eufemismos, tomou conta do maior símbolo de defesa dos americanos. I'm actually astonished, I'm scared to death, and I'm praying for all of us. I am. São impossíveis de poder. A crise e o terror haviam abatido o mundo. A televisão transmitia imagens simplesmente inacreditáveis. Contemplar quase simultaneamente nas Torres Gêmeas e no Pentágono milhares de pessoas morrendo carbonizadas pelo calor e sufocadas pela fumaça parecia um epílogo de uma monstruosa tragédia jamais encenada. Mas o terrorismo não havia ainda dado sua última palavra. Antes do ataque ao Pentágono, às 8 horas e 1 minuto da mesma terça-feira, decolava do aeroporto de Newark, New Jersey, o voo número 93 da United Airlines, com destino a San Francisco. Levava 38 passageiros e 7 tripulantes. Era um Boeing 757, que caiu no condado de Somerset, ao sudeste de Pittsburgh, a alguns minutos distante da Casa Branca. Os relatos de inteligência da CIA e do FBI especulam, até hoje, sobre o verdadeiro destino daquele avião, transformado em arma mortal pelos terroristas suicidas. Esses relatórios suspeitam que o voo 93 dirigia-se à Casa Branca e tinha por alvo o presidente Bush, com todo o seu gabinete. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Diante da morte e do horror, as repercussões mundiais não demoraram a chegar. O Papa rezou em memória das vítimas do atentado. Yasser Arafat demonstrou perplexidade diante do ataque terrorista. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people
to the American President, President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked, unbelievable. E o primeiro-ministro britânico Tony Blair assinalou: This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. Na noite de terça-feira, 11 de setembro, milhares de corpos se encontravam soterrados nos escombros das Torres Gêmeas, nas ruínas de uma das alas do Pentágono e nos subúrbios de Pittsburgh. Centenas de feridos foram transladados para hospitais de Manhattan e Washington, e dezenas de sobreviventes, respirando debaixo das ruínas, alimentavam-se de esperanças e ansiavam pela possibilidade do resgate. Naquela noite, diante do horror abrupto e inesperado, o mundo inteiro questionava quais seriam as consequências imediatas, a tragédia e a verdadeira origem do massacre. A imagem dos escombros das Torres Gêmeas fazia com que a magnitude do atentado adquirisse proporções jamais vistas. O pó que flutuava sobre o sul da ilha de Manhattan era a representação espectral da morte. Nada restou em pé. Os bombeiros deram de si o máximo com o objetivo de encontrar alguns sobreviventes. E trabalharam no limite da própria segurança, expondo suas vidas para salvar outras. Aliás, a Brigada do Incêndio de Nova York perdeu 343 bombeiros, 8 padres e 5 voluntários. Às vezes, as equipes paravam chocadas diante dos corpos de colegas presos nos escombros. Eram heróis que haviam perecido na tentativa de resgatar vidas. Poucas horas depois dos acontecimentos, a opinião pública mundial compreendeu que os ataques terroristas haviam provocado milhares de mortos. E as especulações aumentavam com o decorrer das horas. As Torres Gêmeas e seus arredores eram terra devastada, túmulos de milhares de cidadãos do mundo. Com relação às vítimas no Pentágono, em números significativamente menores do que os de Nova York, não se chegou a uma estimativa precisa. Durante dias, tentou-se identificar os oficiais e suboficiais que haviam sido surpreendidos pelo atentado fundamentalista. No entanto, o governo dos Estados Unidos, apesar das insistências da imprensa mundial, negou-se a divulgar o nome das vítimas.
Nos Estados Unidos, a primeira resposta popular frente ao horror dos atentados teve compreensível tom patriótico. As bandeiras estavam euforicamente presentes nas ruas de todas as cidades. A solidariedade movimentou espontaneamente a população e os americanos dirigiam-se aos hospitais para doar sangue. E apenas um dia depois dos atentados, cidadãos anônimos em vigília oravam em homenagem aos bombeiros e às vítimas do ataque. Essas eram as imagens vistas nas ruas de Manhattan. Em meio à comoção política, o presidente dos Estados Unidos retomou a iniciativa. Num discurso que foi assistido com atenção por todo o planeta, Bush declarou guerra ao terrorismo e responsabilizou o saudita Bin Laden pelas vítimas dos atentados em Nova York e Washington. Naquela noite, no Capitólio, começaram a rufar os tambores do próximo combate. Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Release all foreign nationals, including American citizens you have unjustly imprisoned. Protect foreign journalists, diplomats, and aid workers in your country. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan and hand over every terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities. Give the United States full access to terrorist training camps so we can make sure they are no longer operating. These demands are not open to negotiation or discussion. The Taliban must act and act immediately. They will hand over the terrorists, or they will share in their fate. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful. And those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Bush declarou guerra ao terrorismo e considerou o Afeganistão, um país pobre e devastado da Ásia Central, dominado por fundamentalistas talibãs, como responsável por esconder o principal acusado dos atentados, Bin Laden. E Bush exigiu sua pronta entrega. O governo do Afeganistão negou-se a atender ao ultimato, pedindo provas que condenassem o seu protetor e protegido, líder e financiador militar.
Imediatamente, todo o aparelho militar dos Estados Unidos foi colocado de prontidão. Mas quando o mundo imaginou um rápido e massacrante ataque, a resposta armada foi adiada. O medo de um contra-ataque terrorista em território americano determinou que a Casa Branca optasse por mexer suas peças com cautela. E não faltavam motivos. Os talibãs são guerreiros experientes. O Afeganistão tem uma geografia complicada, perfeita para o confronto entre guerrilhas. Permanecia bem viva a lembrança da frustrada invasão soviética àquele país. Finalmente, 26 dias depois do ataque ao World Trade Center, veio a resposta militar dos Estados Unidos ao Talibã em território afegão. Pouco depois do meio-dia do domingo, dia 7 de outubro, mísseis e bombas explodiram sobre alvos estratégicos da defesa aérea do regime de Cabul. Logo em seguida, falando de Washington, Bush anunciava ao mundo o início das ações militares. A primeira guerra do século XXI estava acontecendo. Buenas tardes. De acuerdo con mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos han empezado a atacar los campos del régimen talibán y los campos de entrenamiento de terroristas. El objetivo es acabar con Afganistán como base de operaciones de terroristas y atacar también las capacidades militares del régimen talibán. Más de 40 países de todo el mundo han garantizado, concedido el uso de nuestro espacio, de sus espacios aéreos y se han mostrado su colaboración. Hace 2 semanas le di al régimen talibán una serie de exigencias: cerrar los campos de entrenamiento de terroristas, entregar a los líderes de la red terrorista Al-Qaeda y devolver y poner en libertad a los norteamericanos injustamente detenidos en su país. No se han cumplido ninguna de estas demandas y el régimen talibán va a pagar el precio, destruyendo sus campos y sus capacidades de comunicación. Dificultaremos muchísimo la expansión de estas redes y células terroristas. Nuestra acción militar está diseñada para continuar con operaciones constantes para sacarles sus escondrijos y llevarles a la justicia. También el pueblo afgano conocerá la generosidad de Estados Unidos y sus aliados. Mientras que atacamos nuestros objetivos, al mismo tiempo contribuiremos con ayuda humanitaria a la población, al pueblo afgano. Estados Unidos es amigo del pueblo afgano y somos amigos de los más de 1.000 millones de personas que todo el mundo abrazan la fe islámica. Estados Unidos es enemigo de los que ayudan al terrorismo y a los que profanan una gran religión cometiendo espantosos crímenes. La réplica a Bush no se hizo esperar. Desde un lugar oculto en Asia Central, Osama Bin Laden respondió al discurso del presidente de los Estados Unidos. La primera guerra del siglo XXI estaba en marcha. Todos los musulmanes deben dar apoyo a su propia religión. Ahora que los vientos del cambio se han atizado y han llegado a la península arábica, yo quiero decirle a Estados Unidos y a su gente esto: yo juro por Dios el Grande que Estados Unidos nunca soñará, ni aquellos que viven en Estados Unidos jamás
volverán a sentirse seguros, a menos que nosotros sintamos seguridad en nuestra tierra y en Palestina. Milhares de pessoas morreram nas Torres Gêmeas e no Pentágono. A humanidade começou o terceiro milênio protagonizando uma tragédia que ainda não tem limites nem final. Não se trata de um confronto convencional, nem de uma ofensiva bélica montada para os canais de televisão, como muitos analistas ironizaram com relação à Operação Guerra do Golfo. Daqui para frente, o mundo pode transformar-se em um único campo de batalha, sem fronteiras, nem zonas francas, sem áreas neutras, nem territórios imunes ao terror. Qualquer cidade, qualquer comunidade pode ser protagonista involuntária dos capítulos que vão ser escritos daqui para frente. Só a derrota incondicional de toda forma de terrorismo poderá devolver à humanidade a esperança de construir um mundo melhor.